Irmãos, um tempinho atrás... Perdão, tenho que me apresentar. Eu sou o Anderson. Como o pastor falou, a gente vem lá da caravana de São Paulo para cá. Temos algumas pessoas de partes diferentes, então a gente tem gente do litoral e eu sou da capital. Nós temos pessoas do interior também aqui conosco. Eu queria deixar um abraço para vocês da Igreja de Cristo lá em São Paulo também, tá? Nenhum de nós estamos sozinhos, só estamos em lugares diferentes, que bom. Eu vou falar isso, mas eu fiz aniversário ontem. Glória! Fizeram o bolo para mim? Fizeram. Uma amiga minha postou recentemente que ela saiu numa viagem missionária também e ela estava longe de casa, não estava com as pessoas do sangue dela. E uma coisa que eu falei para ela, olha, você não vai estar com as pessoas do sangue de papai e mamãe, mas você está com pessoas que fazem parte da tua família, do sangue de Cristo, e aqui eu estou com vocês, então fica um abraço para vocês lá de São Paulo também, da Igreja de Jesus, somos um só corpo, glória a Deus, por isso somos todos irmãos. A gente vai conversar hoje sobre segurança da salvação, certeza da salvação, foi o que o pastor falou, uma coisa que eu quero que a gente saiba e tenha certeza. Nada que eu vou falar vem da minha cabeça. Ou seja, Anderson, tem certeza da salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não tem certeza da salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz. Fechou? Temos esse acordo? Nada sai da minha cabeça, beleza? Fechou? Fechado, então. Eu vou pedir para vocês abrirem na primeira carta de João, por favor. É lá no finalzinho da Bíblia. Por favor, deixa o capítulo 1 aberto aí comigo. Eu estava falando recentemente com uma amiga minha, eu fui na casa dela, ela também é cristã, e a gente começou a conversar sobre o Evangelho, e em dado momento eu falei assim, olha, eu sei que eu estou salvo, e aí eu continuei falando alguma coisa que eu não lembro o que era, e ela ficou desesperada assim, tipo, como assim você sabe que você está salvo? Ela me perguntou isso, ela falou, ela é cristã também, tá? Você tem certeza que você está salvo? Eu falei, sim. Ela, mas como assim? Dá para ter certeza disso? Eu falei, sim. Ela ficou muito desesperada. Só que aí eu lembrei que muitos anos atrás, mais ou menos quando eu tinha, não sei, uns 14 anos, um amigo meu perguntou a mesma coisa. Ele disse, na verdade ele perguntou mais ou menos isso. O que você acha? Você está salvo? Como é que a gente tem como saber se está salvo? A minha resposta para ele foi assim, olha, sinceramente eu não sei se eu estou salvo ou não, porque eu faço, olha a minha resposta, muitos anos atrás, sinceramente eu não sei, porque eu sou pecador, eu falho direto, eu não sei como Deus vai colocar isso na balança, sabe? Eu não sei se Ele vai ver se eu estou fazendo mais coisas certas, se eu estou fazendo coisas erradas. A minha resposta foi totalmente antibíblica. Existem algumas religiões que pensam mais ou menos assim, que a gente ajuda Deus a nos salvar. A gente tem um pouquinho de obras e a gente contribui com Deus e aí Deus coloca na balança. A ideia não é essa. E eu estava assistindo um vídeo na internet e uma mocinha chorava muito quando ela foi perguntar para o pastor assim, pastor, será que eu estou salva? E eu percebi que muitas pessoas têm esse medo de não saber se está salvo ou não, mas será que eu vou para o inferno? E ela chorava desesperadamente, e eu percebi que isso é a preocupação no coração de muitas das pessoas. E a gente vai tentar entender isso hoje. Bíblia vem de biblioteca. Na Bíblia de vocês tem 66 livros, é uma coleção de livros. 1 de João é uma carta, é uma epístola. Uma epístola é uma carta enviada por um apóstolo. Então, hoje a gente tem como um livro, mas ela foi escrita e enviada como uma carta para alguém. E as cartas bíblicas, elas têm um formatinho. Elas costumam começar com o autor se apresentando, faz uma introdução, logo em seguida tem uma saudação inicial e normalmente a carta fecha com uma saudação final. Mas olha que interessante, eu vou abrir algumas cartas para fazer uma comparação com vocês. Romanos, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, começa assim, capítulo 1. Não precisa abrir não, irmãos, fica comigo por favor em 1 de João. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Paulo começa assim, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele faz a introdução, ele se apresenta, um pouquinho mais adiante, verso 7, ele faz a saudação inicial. A todos os que são de Roma, amados de Deus e chamados para serem santos.
A estrutura está aqui. Vamos para uma próxima carta. Eu vou abrir Coríntios. Vamos ver se muda um pouquinho. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Verso 3, agora ele faz a saudação inicial. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A estrutura está aqui. Se a gente passar nas outras cartas, a estrutura está aqui. Mas vamos ler juntos 1 de João? Pode ser? Vou abrir aqui, a gente vai ver que tem uma coisinha diferente. 1 de João é bem outra coisa. Eu abri Pedro aqui, Jesus. Peraí. 1 de João começa o seguinte. Vejam comigo se tem uma introdução, se tem uma saudação final. Olha só. João começa falando. Ele começa: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Tem uma introdução aqui? João se apresenta, irmãos? Tem uma saudação inicial? Mas por quê? A gente não sabe, mas tem algumas explicações. Eu vou pedir para você, por favor, abrir aí, ainda em João, capítulo 2. Na minha Bíblia está escrito o seguinte, o verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Um ponto é, João tinha muita intimidade com as pessoas que ele escreveu essa carta aqui. Então talvez, o que aconteceu, ele não se dispôs a ter uma introdução, uma apresentação, porque talvez ele sentisse que não era necessário. Talvez ele se sentia à vontade de começar falando. Sabe quando a gente tem muita intimidade com alguém e quase não sai um bom dia? Você fala: oi, e aí, você fez lá não sei o quê? Você já comprou o ovo? Você foi na padaria? Talvez tenha sido isso. Talvez. Mas a gente tem ainda uma explicação maior. Ao longo da carta, a gente vê João apresentando que pessoas saíram de dentro da igreja de Cristo e estavam pregando coisas erradas acerca de Jesus. Pregando heresias absurdas, gritantes. E João, vejam só, como a gente acabou de pegar no capítulo 2, eu escrevo essas coisas a vocês, no verso 1, para que vocês não pequem. João fala o tempo todo, olha, tem pessoas que saíram de dentro da igreja de Cristo, estão pregando inverdades, estão pregando heresias, com o propósito de enganar vocês. Eles querem enganar vocês, eles estão fazendo tudo para enganar vocês. Fiquem longe dessas pessoas. Pelo que a gente consegue entender aqui na Bíblia, algumas ideias passavam lá. Algumas ideias estavam sendo levantadas. Uma delas estava sendo pregado que Jesus não veio, que Deus não veio, não se fez homem e habitou entre nós. Talvez o que se pensava ali é que, ok, Jesus estava por aqui, mas ele era quase como um fantasma. Se a gente passasse a mão por ele assim, nós atravessaríamos. Isso estava sendo pregado. Outras coisas que a gente consegue ver através desse texto aqui todo, dos 5 capítulos que João escreve não era necessário, é o que as pessoas pregavam, não é necessário a gente ter amor um pelo outro. E mais também, eles entendiam que pecar não era um problema. Por quê? A ideia que se passava naquele tempo, de algumas pessoas, e estava entrando nesses mestres, nesses falsos profetas, era o seguinte: olha, aquilo que se toca, a matéria, não é importante. O nosso corpo não é importante. O que é importante é o espírito. Então não importa o que eu vou fazer com o meu corpo. Eu posso pecar, eu posso me envolver com as coisas más, eu posso me envolver com aquilo que, ok, Deus acabou dizendo que era um problema, mas é o meu corpo e o corpo não importa, só importa o que eu faço com o meu espírito. E isso estava sendo pregado naquele tempo. Então sim, João escreve essa carta. Mas que João que escreveu? O João, irmão de Tiago, um dos 12 discípulos de Jesus, aquele que era chamado de o discípulo amado, que fazia parte do grupo íntimo de Jesus. É esse João que escreve essa carta. Sim, com o propósito de dizer para o povo: gente, fiquem longe daqueles que pregam coisas erradas. Firmem-se na mensagem que vocês ouviram desde sempre, a mensagem pregada pelos apóstolos, que hoje está aqui para a gente na Bíblia. Firmem-se nisso, porque toda a verdade, toda a mentira que surgir, se vocês tiverem conhecimento da verdade, não importa, porque a mentira, o mal evolui sempre. A mentira, o mal, isso fica de ensinamento para nós.
Aquilo que é errado, toda hora algo errado novo surge. O que João está dizendo então? Firmem-se naquilo que vocês aprenderam, porque quando o erro vier, vocês têm o conhecimento da verdade. E que isso fique de conselho para nós, irmãos. Apeguem-se na palavra do Senhor. A Bíblia não falha. É por isso que eu comecei dizendo, gente, eu não vou dizer nada do que eu acho, porque a minha opinião muda. Tudo que eu vou dizer está aqui na palavra. E a gente se firma na palavra, e quando alguém vier ensinar alguma coisa errada para nós, a gente diz, ok, eu posso até respeitar o que você está dizendo, mas eu não vou ceder a isso. Eu vou viver a verdade. Porque João diz, eu prego essas coisas para que vocês não pequem. Eu prego essas coisas para que quando as pessoas vierem enganar vocês se afastam disso. Apesar disso, quer dizer, além disso, João escreve por um motivo principal, que está no capítulo 5, no verso 13. Esse é o motivo principal da carta de João. Vamos ler? Capítulo 5, verso 13, João nos diz a razão principal dele ter escrito essa carta. Irmãos, eu os escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem, não são todos. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João está pregando a certeza da salvação. Se algum de nós tinha dúvida, será que eu posso ter certeza de que eu estou salvo? Será que a Bíblia dá margem para isso? Será que a Bíblia dá base para que nós tenhamos certeza da salvação? O que João está dizendo é, irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu estou escrevendo tudo isso para vocês que creem, para os crentes verdadeiros, para vocês que se arrependeram, para que vocês que creram no nome de Cristo, o Filho de Deus, para vocês que foram transformados, para vocês que fazem parte do corpo de Cristo, para vocês que vivem em obediência e agradando ao Senhor. Não duvidem, não temam, tenham certeza de que vocês receberam a vida eterna. Saibam disso. A certeza da salvação está sendo guardada. A certeza da salvação, como diz Pedro, a salvação está sendo guardada pelo nosso Senhor. Deus está nos protegendo até a eternidade. Ele está nos levando para lá. Então, aqueles que creem, de novo, não é todo mundo, sabe por quê? Porque a gente não pode ter certeza de uma coisa que a gente não tem. A gente não pode ter certeza de, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma moto, aqui o pessoal anda muito de moto. Eu não posso ter certeza que eu tenho uma moto se eu não tenho uma moto, não faz sentido nenhum. Então a certeza da salvação é para as pessoas que estão salvas. É isso que João está pregando para nós. E toda essa carta, percebam só, a gente está passeando por toda a carta de 1 João, a gente tem 5 capítulos, e é tanto do interesse de João falar sobre a certeza da salvação, que aí eu vou pedir para cada um de vocês lerem junto comigo. Na verdade eu vou pedir para cada um de vocês lerem, vocês se disponibilizam? Pode ser? Quer ver? Eu vou pedir para um irmão abrir comigo, por favor, em 1 João, a gente vai só passar por 1 João, capítulo 2, verso 28. Alguém se disponibiliza a ler, por favor? Agora, pois, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vida. Tenhamos confiança. É isso que João está dizendo. A gente sempre, assim, ele está escrevendo, e sempre ao final dos capítulos ele volta no tema da certeza da salvação. A senhora leu, teremos confiança, certo? Olha só, agora um outro irmão, por favor. Capítulo 3, verso 19 e verso 20. Capítulo 3, verso 19 e 20. Por isso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amém. De novo o que João está dizendo? Certeza da salvação. Nossos corações tranquilos para o dia da eternidade. Será que eu vou ser salvo ou não? E naquele dia, quando o Senhor vier julgar? João está falando cada uma dessas coisas para que nós tranquilizemos o nosso coração, para que a gente saiba que nós estamos salvos se cremos no Filho de Deus.
Um outro irmão, por favor, capítulo 4. Olha só, a gente está indo em cada capítulo e no finalzinho, na conclusão, João está tão preocupado em falar disso para a gente, que ele desenvolve o assunto e termina falando sobre certeza da salvação. Próximo capítulo, desenvolve o assunto, termina falando de certeza da salvação. Capítulo 4 também, por favor, verso 16 e 17. Algum irmão se disponibiliza a ler? Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste. Amém. E agora eu vou ler o último capítulo, que foi o verso inicial que a gente leu aqui, capítulo 5, verso 13. Eu escrevi essas coisas a vocês de novo, concluindo, dessa vez concluindo a carta inteira. Eu escrevi essas coisas a vocês, cada um dos capítulos, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Quem verdadeiramente crê em Jesus, quem verdadeiramente foi transformado, quem verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo, quem verdadeiramente tem os frutos do Espírito, essas pessoas têm em si as evidências de que foram salvas. Lembra que Jesus disse? A árvore é conhecida pelo seu fruto. Como que a gente sabe que uma árvore é uma laranjeira? Ué, porque ela dá laranja. Como que a gente sabe que uma árvore é uma mangueira? Porque ela dá? Como que a gente sabe que uma árvore é uma bananeira? Porque ela dá? Se existem as evidências dentro de nós, que nós fomos salvos, que nós fomos alcançados por Deus, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente não precisa duvidar. Com muita humildade a gente diz: Senhor, obrigado por ter nos salvado. Obrigado por ter nos dado fé. Eu sei que não é como o Anderson pensava lá atrás, porque ele estava fazendo coisas boas, Deus estava salvando. Não, não, não. Porque nós fomos salvos, nós fazemos boas obras. Porque nós fomos salvos, nós fazemos boas coisas. Porque nós fomos salvos, a gente deseja ao Senhor. João declara aqui também que o justo é aquele que obedece os mandamentos de Deus e faz o que agrada a Deus. Será que nós vivemos assim? Se nós temos isso no nosso coração, a gente começa a ter as evidências de que nós estamos sendo salvos, que nós fomos salvos e estamos sendo salvos, porque é o Senhor que está nos guardando, é o tempo presente, aqui a palavra que Pedro utiliza, até a eternidade, até o dia que Jesus vai voltar. E é isso que a gente está falando hoje aqui. Um ponto que é muito interessante, irmãos, é que toda a carta de 1 João, ela se baseia em um verso só. Em um versículo, em um mandamento, que mais uma vez eu vou pedir para vocês abrirem comigo, capítulo 3, verso 23, algo muito legal. Jesus, em seu ministério terreno, quando perguntaram para ele sobre os mandamentos, e aí eu vou perguntar para vocês, quantos mandamentos a gente tem na Bíblia? Quantos? 10 mandamentos. Só que quando perguntaram para Jesus, Jesus resumiu esses 10 mandamentos, vocês lembram? Em 2, quer ver? Eu vou ler aqui nas palavras de Jesus. Não precisa abrir comigo. Marcos capítulo 12, verso 30 e 31. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ame o próximo como a si mesmo. Jesus resumiu em 2. E um pouquinho adiante, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, aqui é uma carta também, Paulo mandando uma carta aos Romanos, capítulo 13, verso 9, Paulo resume os 10 mandamentos em um só. Ele diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. E agora a gente vai ver o que João faz. Capítulo 3, por favor, verso 23. Todos acharam, né? Eu vou ler. Olha só, João agora, ele resume os 10 mandamentos em um só, mas em 2 partes diferentes. E esse é o seu mandamento. Primeira parte, que creiamos no nome de seu Filho Jesus. E segunda parte, que nos amemos uns aos outros. Esse verso aqui, esse mandamento conduz toda a carta. Porque tudo que a gente está vendo, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, João está passando por: creia em Jesus, o Filho de Deus, ama o próximo como a ti mesmo. Capítulo 2, a mesma coisa. Capítulo 3, a mesma coisa. Capítulo 4, a mesma coisa. Capítulo 5, a mesma coisa. O que é crer?
A carta enviada aos Hebreus, capítulo 11, deixa claro para nós que crer, fé, isso é muito importante para nós, irmãos. Eu vou aproveitar para a gente puxar uma outra coisinha. Eu fui fazer uma viagem missionária para Vale do Ribeira, é um lugar bem pobre lá em São Paulo, e tinha uns irmãos que eles disseram o seguinte: irmão, você não tem fé não? Porque eu estava passando repelente, e a gente está com um surto de dengue muito grande. Aqui está também com surto de dengue, não? Passou, né? Lá em São Paulo está muito grande. E eu estava passando repelente, aí o irmão falou: irmão, você não tem fé não? A ideia dele de fé é essa questão de você crer que Deus vai te impedir de ficar doente. O que o autor aos Hebreus está dizendo para nós? Que fé não é isso. Não é porque eu creio em Deus, então eu vou me jogar de um alto lugar e eu vou sair voando, por exemplo. Eu creio que eu vou. Não é isso. O que ele está dizendo é: fé é a gente acreditar em absolutamente tudo o que a Bíblia fala sobre Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Se nós lemos a palavra e a gente vê a verdade do Senhor sendo apresentada e a gente diz assim: eu acredito nisso. Tudo que está sendo dito sobre Jesus, o Cristo, que Ele veio, que Ele sendo Deus, veio para cá, habitou entre nós, morreu em meu lugar, foi ressuscitado. Então isso, como Paulo escreve aos Romanos, significa que o sacrifício de Deus foi aceito. E que agora Ele está lá na eternidade, à direita do Pai, e um dia Ele vai vir para julgar vivos e mortos. Eu criei nele, eu me arrependo dos meus pecados. Se é isso, essa aqui é a fé que a palavra declara para nós. É crer no Senhor, é crer no nosso Deus. E o que João está dizendo aqui, nesse mandamento, o verso 23 é que creiamos no nome do Filho. E um ponto muito importante, ele utiliza aqui a palavra Filho para lembrar a nós de quem é Jesus, de quem é Ele. Ele é Deus, Ele é um com Deus. Como dizia o credo, Deus de Deus e luz de luz. Ele é da mesma essência do nosso Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é Deus. Quando o anjo chega a José, lá em Mateus, e aí eu vou abrir com vocês, irmãos, não precisem abrir. Quando o anjo chega a José em sonho e fala sobre o nascimento de Jesus, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 1, verso 20, verso 21. O anjo chega e diz assim: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela, Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E ele dá o significado do nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado do nome do nosso mestre. Ele é Salvador, Ele é Redentor. E João está dizendo para a gente: creia no Filho, aquele que é Deus, Jesus, porque Ele é Salvador de pecados, e Ele diz, o Cristo. Só que dizer que Jesus é Jesus Cristo, não é o sobrenome de Jesus. O nome dele não é Jesus e o sobrenome é Cristo. Cristo significa o Messias, aquele que foi ungido por Deus, que foi enviado por Deus para salvar pecadores arrependidos. Esse é o nosso Senhor. Então, basicamente, a primeira parte do mandamento é: creio que Jesus é Deus, que Ele veio habitar entre nós, que Ele é Salvador de pecados, e o Deus Pai ungiu Ele, deu a Ele o ofício de salvar pessoas. Se nós cremos nisso, eu consigo ter um pouco mais de segurança. A gente tem mais um indício aqui de que estamos sendo salvos. E toda a carta se baseia nisso. João dizendo: fixem naquilo que vocês aprenderam, fixem em Jesus. Nós vimos esse Jesus vir e habitar entre nós. Creiam, eu vi com os meus próprios olhos. Eu toquei. Tem pessoas que estão dizendo que talvez se a gente atravessasse, passasse a mão em Jesus, a gente atravessaria, mas as nossas mãos tocaram. O capítulo 1. É isso que João está dizendo. E a segunda parte agora é sobre o amor. Nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. E isso é importantíssimo para nós, irmãos. Amar tem muito a ver com atitude. Nem sempre a gente sente alguma coisa. Ao longo da carta também, João diz o seguinte:
E aí, eu estava falando com o Dileão hoje cedo, eu vou evitar citar tantos versos para a gente não ficar aqui, olha, capítulo 2, verso 1, taranã. Eu vou mencionando, mas se os irmãos depois quiserem que eu mostre para vocês onde está, por favor, venham até mim. Eu também tenho tudo isso escrito. Então, Anderson, você pode me mandar o estudo para que eu leia em casa? Peçam para mim, tá bom? E eu compartilho sem problema algum. Eu vou falando de maneira mais fluida aqui para a gente ter mais agilidade em tudo que a gente vai falar. O que João está dizendo ao longo da carta é: Jesus, ele trouxe para a gente um mandamento que não é novo. Porque lembra, no capítulo 3, João traz de volta aquilo que Jesus já havia ensinado, mas ele começa dizendo o seguinte: tudo isso que vocês estão ouvindo não é novo, gente. Porque os 10 mandamentos vocês escutam desde lá os princípios. Vocês escutam desde lá, olha, em Levítico vocês conseguem ler essas palavras. Não é novo, mas de alguma maneira é novo sim. E aí a gente tem Jesus dizendo isso. Porque ele mesmo disse: um novo mandamento eu dou para vocês, para que vocês amem uns aos outros. Mas por que é um novo mandamento? Se baseia em mim, é o que Jesus está dizendo. Agora ele é a própria personificação desse amor. Ele é o nosso exemplo maior. A gente olha para Jesus e diz o seguinte: como que eu posso viver esse amor? Olhem para como ele está agindo, olhem para como ele está trabalhando, olhem o que ele fez pelo povo, olha como Jesus está se movendo no mundo. Ele é o nosso exemplo maior. Tudo isso que a gente está ouvindo aqui não é novo, ouvimos desde sempre, mas agora Jesus é a nossa referência. E Jesus amou sacrificialmente. Ele deu a sua própria vida pelos outros. Jesus morreu no lugar daqueles que creem. E glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus por isso. Ele morreu no lugar dos outros. E uma atitude sacrificial também, até a irmã Malu falou isso ontem, é o seguinte: às vezes a gente perde. Olha, tá tudo bem, eu não vamos discutir, tá tudo bem se eu estou errado, eu passo por cima do meu próprio, eu sacrifico a mim mesmo em prol do outro. Não necessariamente que a gente vai dar a nossa vida. Aos homens, sim. Aos homens por suas mulheres é necessário. Só que não necessariamente a gente vai fazer isso. Olha, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou doar para as missões. Eu vou pegar o meu dinheiro e vou doar para tal pessoa. Eu vou pegar o meu tempo e vou disponibilizar para cuidar do necessitado. Eu vou pegar o meu tempo e cuidar do irmão que ele não está vindo para a igreja. Ele não está conhecendo ao Senhor Jesus, ele não está se envolvendo mais com Deus. Eu poderia estar com a minha família, e eu vou doar tempo para a minha família, mas eu vou tirar um pedacinho desse tempo para me dedicar às pessoas. Isso é amor ao próximo, é não deixar os outros só, é se dedicar, tem a ver com atitude. Nem sempre tem a ver com o que a gente sente. Nem sempre tem a ver com, o meu coração está sentindo uma coisa gostosa pelos outros. Não, é uma disponibilidade de amor. A gente faz, serve, se dedica um pelos outros. E que isso fique claro para nós, irmãos. O que João está dizendo o tempo todo é: só existe amar, só existe odiar. Se nós não amamos, nós odiamos. E aí ele diz o seguinte: aquele que odeia não tem eternidade em si. Nós precisamos ter amor um pelos outros, porque o nosso próprio Deus é amor. E aí João utiliza o seguinte verso, ele fala assim: como que, se vocês veem os seus irmãos, se vocês veem as pessoas, se eu estou vendo meu irmão que está aqui, como que eu não vou amar ele? Eu vejo ele, eu nem vejo a Deus. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus quem eu não vejo? Então não faz sentido no fim das contas. E o que ele declara ainda é o seguinte: olha só, nós amamos ao outro porque Deus nos amou primeiro. E o fato de nós amarmos as pessoas mostra pra gente que nós amamos a Deus. E nós amarmos a Deus mostra e faz a gente amar as pessoas. Não tem uma coisa sem a outra, irmãos. Não é possível a gente dizer que ama a Deus se a gente não se dedica pelas pessoas, se a gente não protege os outros, se a gente não cuida um dos outros, se a gente não prega Jesus uns aos outros, se a gente diz assim: você está tudo bem, você lá que se vire, você leva a tua vida, cada um segue da tua forma. Não foi isso que Jesus mostrou para nós. Ele sentava no meio de prostitutas, ele sentava no meio de pessoas extremamente perdidas. E nós, sem Jesus, somos extremamente perdidos. Eu não mereço estar aqui falando com vocês, eu não mereço a vida, porque a palavra declara para a gente que o pecador merece a condenação. Uma vez que a gente pecou, nós merecemos a condenação. Nós não somos condenados porque Jesus morreu na cruz daquele que amou a Ele, daquele que creu nele. E se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro.
Percebam, de novo, e eu repito, isso é muito importante, porque os autores bíblicos faziam isso. Como as cartas, algumas eram escritas para que fossem lidas em voz alta, então algumas coisinhas se repetiam para ficar cravado na nossa cabeça. O mandamento que João apresenta para nós é: creiam em Jesus, amem-se uns aos outros. Não há como a gente dizer que está sendo salvo, que foi salvo, se a gente não ama os nossos irmãos, se a gente não cuida um do outro. Ah, eu não amo, eu sou indiferente. Pois é, a Bíblia está dizendo que isso é odiar, e odiar não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Essas são as palavras de João. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Então aqui o ponto é o seguinte, irmãos, a gente falou lá no início, só pode ter certeza da salvação quem está salvo, porque não tem como a gente confiar que está salvo se a gente não está salvo. Não, olha só como essa frase não faz sentido, é até esquisita. Então, o que basta aqui para a gente é: ok, Anderson, eu entendi que a certeza da salvação é assegurada pela Bíblia. A Bíblia dá base para que nós tenhamos certeza da salvação. Então a pergunta é: eu estou salvo? Será que eu estou salvo? Será que os meus pecados foram perdoados? Será que eu faço parte do corpo de Cristo? Será que eu estou vindo à igreja, por exemplo, hoje, domingo pela manhã, e Deus abençoe vocês, que vocês vieram, porque vocês poderiam estar descansando ou fazendo alguma outra coisa? Deus os abençoe. Mas será que eu estou vindo para cá e eu estou salvo de fato? Ou no final das contas eu estou vivendo só uma rotina? Ah, é porque eu cresci na igreja, ou porque já é normal, ou porque eu toco aqui, ou porque eu canto aqui, ou porque eu pego aqui, ou porque eu cuido daqui. Será que eu estou vivendo uma cultura cristã, ou de fato eu faço parte do corpo de Cristo? A boa notícia para nós é que João utiliza essa carta para mostrar para a gente 3 testes. Ele diz o seguinte: gente, é só vocês olharem para isso daqui e se comparem com isso. E aí, se esses pontinhos existirem no coração de vocês, então vocês podem dizer: ok, eu acho que eu sou a bananeira, porque os frutos do Espírito estão aqui. Então, olha só, eu posso ver que Jesus habita no meu coração. É a partir daquilo que existe em nós, a partir do que nós vivemos, a partir da realidade em nós, a gente pode dizer: ok, tudo aparenta que eu estou salvo. Vamos ver esses testes com nós, juntos com João aqui? Cadê minha coisa? Alguns pregadores estudiosos, eles apresentam os testes com nomes diferentes, mas não importa para a gente não saber qual que é o nome certinho. Mas o primeiro teste é da crença correta, ou seja, a confiança naquilo que é certo. O segundo teste é o teste do amor, e olha só que legal, o teste da crença correta é a gente crer em Jesus, mas nisso aqui que nós falamos, repito, que ele sendo Deus, veio, habitou entre nós, morreu no lugar de pecadores, foi ressuscitado, hoje reina à direita do Pai, e um dia vai voltar para julgar vivos e mortos. É a confiança nisso daqui. O segundo ponto é o teste do amor. Aí vocês percebem? É a primeira parte do mandamento que João trouxe, crer. O segundo teste é o teste do amor, amar uns aos outros. Nós amamos uns aos outros? Olha só, é a segunda parte do mandamento que João traz. E o terceiro teste é o teste da obediência, ou o teste da justiça, que é respeitar ao Senhor, quer viver segundo a vontade dEle, quer ler a palavra e dizer assim: o que meu Deus está dizendo que eu devo fazer? Como que eu devo viver? Qual que é a minha regra de fé e prática? Está aqui, na Bíblia. Eu vou viver assim, eu vou viver para agradá-lo. É a primeira parte do mandamento e a segunda parte do mandamento, porque quem confia, quem crê, obedece. Quem ama, vive um pelos outros. Está tudo aqui. E eu vou ler com vocês cada testezinho, e aí eu vou pedir, irmãos, avaliem o coração de vocês, junto comigo, porque eu também estou aqui para ser ministrado. Vamos no teste da crença correta. Eu vou te pedir para, por favor, abrir o capítulo 2, verso 22 e 23. Eu vou ler, tá? João escreve assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, senão aquele que nega que o nosso Senhor foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Quem é? Eu vou ler de novo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e que nega o Filho. Onde a nossa fé está baseada, irmãos?
Nós realmente acreditamos nisso tudo? Nós acreditamos na verdade da palavra? Nisso tudo que eu quero dizer é que é grandioso. Essa verdade é linda demais. É bela, é muito maior do que nós. Eu repito, a gente não merece salvação. Deus encontrou nele mesmo razão para nos salvar. Ele não olhou para o Anderson, não olhou para nenhum de vocês e disse assim, olha, ele é bonzinho, ela é boazinha, ela é brasileira, ela é bonita. Não, Deus encontrou nele razão para nos salvar. Vocês confiam em Jesus? Vocês creem? Nós cremos em toda essa verdade? Eu vou pedir para você se avaliar enquanto eu estou dizendo isso. De verdade, nós cremos que Jesus veio, morreu em nosso lugar, vai voltar para julgar vivos e mortos. Nós temos salvação por meio do que Ele fez naquela cruz, e agora isso gera transformação na minha vida. Eu quero viver para a glória dEle, eu quero viver para o louvor dEle, eu quero ser diferente, eu não quero mais viver o pecado, eu dou as costas para o pecado, eu não vivo mais nas trevas, como João diz, as trevas, essa vida de pecado, não, eu dou as costas para isso, eu sei que eu vou pecar porque eu sou pecador. Mas eu estou tentando fazer tudo o que é certo para a glória de Cristo, e não para eu ganhar a salvação, mas porque eu estou salvo, eu quero honrá-lo, eu quero fazer o que Ele me mandou fazer, eu desejo Ele, eu quero a vida eterna, eu desejo que o dia que Ele virá para eu viver com Ele. Isso existe no seu coração? Você tem desejo pelas coisas de Deus? Você deseja ler a palavra e aprender cada vez mais sobre Ele? Porque Ele está apresentado aqui, a verdade de Deus está aqui, Jesus está aqui. A gente conhece Ele por esse momento aqui, por esse livro maravilhoso que Ele nos deixou. Você tem desejo de se envolver com Deus aqui? Como igreja, como corpo de Cristo? Não estou falando desse prédio, mas eu estou falando como um só corpo, como uma só família. Sabe por quê? Porque a eternidade somos todos nós juntos vivendo para a glória de Deus em união. A igreja, o corpo de Cristo reunido, é um pouquinho daquilo que a gente vai viver na eternidade. Parece que não faz sentido se a gente quer viver a eternidade, que vai ser só isso, a gente adorando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, se entregando para Ele, sendo transformado por Ele, abraçando a Ele, amando os nossos irmãos, se a gente não quer fazer isso nem aqui. Isso existe nos nossos corações? Se existe nos nossos corações, mais uma vez, eu tenho um indício de que eu tenho a salvação na minha vida e que estou sendo salvo. Porque é o Senhor que está executando essa obra dia após dia. Nós estamos sendo protegidos. Ele fez, continua fazendo e um dia Ele vai concretizar. O segundo teste, o teste do amor ao próximo. E aí eu vou pedir para você, por favor, abrir no capítulo 4, verso 20. Capítulo 4, verso 20, João diz o seguinte, olha só. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como que está o nosso coração, irmãos? A gente tem dificuldade com alguém? De novo, a Malu falou sobre isso ontem. A gente precisa falar sobre reconciliação. Estamos com problema com alguém? Às vezes a gente fala assim, né? É aquela expressão católica, mas eu sei que vocês não vão levar mal. Ah, o santo não bateu, porque é só uma expressão. A gente não é uma coisa que existe no nosso coração. O santo não bateu. Não dá certo não, é uma pessoa chata, tudo bem. Eu aqui, ele lá, ele que se vire com os dele, sabe? Hoje gente chata. Argentino é fogo também, né? A gente tem alguns lá na igreja. Como assim? Se a gente tem problema com alguém, esse é o pedido que eu faço para vocês, em amor. Se resolvam com essa pessoa. Lembrem-se, de novo, se nós não amamos, nós odiamos. É preto no branco, sim. Não é, eu não amo, então é indiferente, está tudo bem. Não. Nós temos que amar, porque Deus é amor. Não faz sentido a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama o nosso próximo. Agora, quem é o próximo? É o meu irmão? É quem é crente? Eu só amo o irmão aqui porque ele é crente. Se for um ateu, um candomblessista... Tá certo a palavra candomblessista? Agora pegou, hein? Você, Edilene, que é inteligente, existe? Eu tô em dúvida agora. Se alguém do candomblé, alguém que é ateu e tal... Será que eu não vou amar ele? Vamos lembrar do que Jesus falou? Lembra da parábola do bom samaritano? Perguntaram para Jesus assim, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus diz o seguinte, vamos descobrir quem é esse próximo. E aí ele mostra um rapaz no chão, que foi todo machucado, que foi roubado. E aí essa pessoa está sendo amada, porque vocês lembram, passaram o bom samaritano, o bom samaritano passou,
O bom samaritano passou e levou aquele homem para a hospedaria. Olha só, essa pessoa está sendo amada, não está? O rapaz que estava machucado. Levou ele para a hospedaria, ele estava sendo cuidado, chegou na hospedaria e ok. Foi cuidado pelo bom samaritano. Só que aí Jesus inverte a questão, porque olha só, a pergunta foi, quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Quem está sendo amado? O rapaz que estava no chão. Mas aí Jesus diz o seguinte, quem é o próximo daquele que estava sendo amado? Não, agora eu não entendi nada. Porque eu achei que a gente deveria amar o necessitado, que era aquele que estava no chão. Não, Jesus está dizendo, é uma disponibilidade do teu coração. Não cabe a você ficar ponderando, pensando quem eu vou amar. Nós amamos a todos. Jesus está aqui para amar a todos, não é somente aquele que é judeu, não é aquele que é convertido, é a todos. É uma disponibilidade do nosso coração. Nós amamos os outros, nós cuidamos um dos outros. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês são tão fofinhos, eu gosto tanto de vocês, porque a gente estava passando na casa de algumas pessoas e todo mundo cumprimenta, chama para dentro, vamos tomar um café e tal. E a gente fica falando, nossa, isso é tão doce, isso é tão bom, eu queria poder viver isso em São Paulo, mas lá é tão perigoso, se a gente fizer isso não vai dar certo não. Como que nós estamos vivendo? Primeiro ponto, vivam em amor. Façam aquilo que Jesus disse, lembra? Ele é o nosso exemplo, ele amava a todos, ele sentava com o necessitado, ele disponibilizava o tempo dele, ele se doava para as pessoas. E um outro ponto, de novo, um pedido que eu faço a vocês e um pedido que eu faço a mim. Se nós temos dificuldade com pessoas, se nós odiamos alguém, se nós temos algum problema com alguém, que a gente resolva esse problema. Amém? É o pedido que eu faço para vocês. E o último teste é o teste da justiça. O teste da obediência. Que está... Eu fico mexendo aqui no negócio, aí depois eu não sei mais onde eu coloquei. Pronto. 1 de João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Eu vou repetir, tá? Qualquer pessoa que disser, eu conheço a Deus, mas não obedeço aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Será que a gente está se enganando, irmãos? Ou não? Porque se nós realmente conhecemos ao Senhor, a gente vive segundo a vontade dele. A gente vive para fazer e viver conforme ele deseja. A gente vive para honrar ele. A gente o obedece. Tem a Bíblia Scofield trouxe nas suas notinhas de rodapé, eu acho que vocês têm as Bíblias com notinhas assim embaixo, né? Bem no cantinho assim. Uma ideia de crente carnal, que é mais ou menos o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre, ok? A Bíblia defende isso, mas a ideia apresentada na Bíblia de Scofield é o seguinte: o pastor veio e disse assim, olha... Você se arrepende dos seus pecados? Você quer Jesus no seu coração? A pessoa levanta a mão e naquele momento a pessoa foi salva. E aí a pessoa pode viver do jeito que ela quiser. A vida dela não mostra que ela foi alcançada. A vida dela não mostra que ela foi transformada. A vida dela não mostra que ela recebeu Jesus no coração e está sendo curada dos seus pecados, está sendo limpa dos seus pecados, porque uma vez salvo, salvo para sempre. É uma ideia de crente carnal. Ok, a pessoa vive, aceitou Jesus, eu nem gosto dessa palavra, aceitou Jesus, mas ela vive de qualquer forma. Mas ela levantou a mão, então ela está salva. Não, irmãos, o que a Bíblia mostra para nós é que quem foi salvo, é possível ver isso no coração dela, é possível ver a transformação. Essa pessoa vai continuar pecando, mas ela não vai viver para pecar, ela vai tentar não pecar. E quando ela pecar, ela vai se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento não é sentir uma coisa dolorosa no coração. Às vezes a gente pensa nisso, né? Eu me arrependo dos meus pecados, aí a gente chora. Não, arrependimento tem a ver com mudança de postura. Eu não quero mais viver igual eu vivia antes. Jesus mostrou para mim qual é o caminho. A gente cantou essa música hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a gente quer viver conforme ele disse. Deus, eu sei que eu vou pecar, eu sei que eu vou falhar, mas eu quero fazer tudo segundo a tua vontade. Quando eu pecar, a gente se arrepende, pede perdão e continua indo na direção de Deus, porque nós o desejamos. Esses são os testes que João apresenta para a gente. Será que o nosso coração está assim? De novo, por que eu estou falando tudo isso? Porque o ponto agora é saber se nós estamos salvos. Porque a gente já descobriu
que os salvos podem ter total segurança de que receberam a salvação e podem tranquilizar o seu coração, sabendo que no dia do julgamento final nós seremos recebidos pelo nosso Senhor de braços abertos. Então o ponto é, fomos salvos. Se nós fomos salvos, a gente crê no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso gera transformação na nossa vida. Se fomos salvos, nós amamos uns aos outros. Quem são os outros? Todo mundo. A gente se dedica pelas pessoas, a gente se disponibiliza por elas, a gente vive uma vida em prol do necessitado. Também eu sei, não dá para fazer sempre, mas eu quero dizer, o nosso coração está disposto, entregue para as pessoas. E o terceiro teste aqui é, nós vivemos uma vida obediente ao Senhor. Dá para ver a transformação no nosso coração? Se existe isso no nosso coração, irmãos, tudo mostra que vocês estão salvos. Se não existe isso no coração de vocês, se não existe isso no meu coração, se existe alguma falha, a boa notícia é que dá tempo de se arrepender, que dá tempo de virar as costas para o caminho que a gente vivia antes, para o pecado, para uma vida sem Jesus, uma vida sem obediência, uma vida sem amor, uma vida sem uma fé verdadeira, e caminhar na direção do Senhor. Um ponto importante, a fé verdadeira é o que a gente aprendeu aqui, e se vier alguma coisa que vá contra os ensinos de Deus, a gente diz, ok, eu não posso ceder a isso, porque algumas outras crenças tentam nos influenciar. Lembra o que João disse? Olha, tem pessoas querendo enganar vocês. Então tudo que é errado, a gente diz, não, isso eu não vou viver essa vida. Eu respeito que você vive isso, mas eu não vou ceder a esse caminho. Se nós não temos isso no nosso coração, é tempo de se arrepender, irmãos. Se nós temos isso no nosso coração, se nós temos a evidência de que fomos salvos, de novo, glória a Deus, e recebam isso com humildade, porque eu repito, nenhum de nós merecemos a salvação. Eu não posso bater no peito e dizer, eu sou salvo. Testemunhe da minha grandeza, Deus me salvou, aleluia. Não, a gente vê isso com muita humildade. Deus, obrigado, porque eu não merecia. Gente, não tem como um cristão ser arrogante, não, porque a gente sabe que não tem nada a ver conosco. A gente não olha de cima para ninguém, não. O nosso pastor diz o seguinte, eu acho que essa frase nem é dele, que é, nós somos como um mendigo apontando para outro mendigo aonde tem o pão. Nós somos tão pobres como os outros pecadores. A nossa única diferença é que, glória a Deus, nós recebemos Jesus no nosso coração, porque Ele nos transformou. Essa é a nossa única diferença. Vamos orar? Eu não vou fazer apelo não, tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer no nosso próprio coração. Tudo bem, pastor, eu orar aqui? Não tem problema? Ou o senhor queria orar? Eu vou pedir para você, por favor, abaixar sua cabeça. A gente está quase terminando o nosso tempo. A certeza da salvação. E aí eu vou pedir para vocês só tentarem na minha voz, tá? Pode abaixar a cabeça, olhar para baixo, não? Só, por favor, a gente tá um pouquinho cedo, né? E a gente pode acabar deixando o sono nos pegar, mas não deixa não. É um pedido. A carta de João assegura para a gente que nós podemos ter segurança da salvação. E isso é desejoso, porque isso traz paz. O ponto agora é, fomos salvos? Se não fomos salvos, eu vou pedir para você orar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, e vou pedir para você, por favor, se envolver com Deus. O pastor de vocês está aqui, vem até ele e fala, pastor, eu quero viver uma vida para com o Senhor, me ensina mais, para com o Senhor Jesus, me ensina mais. Eu não quero continuar como eu era antes, sabe? Eu achava que eu era cristão, mas parece que as evidências da salvação não estão no nosso coração. Agora, se você reconheceu em você a salvação, tenha uma postura de humildade. Deus, obrigado. E continua, porque quem foi salvo, persevera, segue para o resto da vida lutando contra os pecados. Se a gente abandonar e dizer, não, eu já fui salvo e agora eu vou começar a pecar, eu vou começar a fazer como esses falsos mestres que João fala aqui, agora eu vou viver de qualquer jeito porque eu já fui salvo. Não, então isso mostra que você não foi salvo, irmãos. Continue. Vamos orar ao Senhor? Aos salvos, glorifica o Senhor e peça para que Ele converta corações. Aqueles que entendem que não foram salvos, peça perdão ao Senhor Jesus. E se vocês quiserem também conversar comigo, eu vou estar por aqui, todos nós estaremos por aqui. E eu também vou orar por vocês e por mim. Mas não me deixem orar, irmãos. Orem por vocês mesmos e orem um pelos outros. Eu vou orar por vocês e vou orar por mim, tá? Não esperem por mim, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa manhã, juntos,
obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos por tua palavra tão bela que nos apresenta o Senhor e nos apresenta tanta razão de calmaria. A razão da nossa calmaria, da nossa paz é o Senhor, porque os nossos dias são maus, nós temos dias difíceis, mas o Senhor revela na tua palavra que o Senhor é paz, que o Senhor é a própria definição de beleza e que nós, um dia, se formos salvos, receberemos o Senhor. Na verdade, o Senhor nos receberá, melhor dizendo, na eternidade. Nós viveremos contigo. Senhor, perdoa pelos nossos pecados, porque independentemente se existem em nós as evidências da salvação ou não, nós somos pecadores, Senhor. Desculpa por falharmos com o Senhor. O Senhor é tudo para nós e ainda assim a gente falha diante de Ti. Nos perdoe, por favor, Senhor. Ajude-nos a viver dia após dia para a Tua glória, dia após dia para obedecer ao Senhor, dia após dia para seguir ao Senhor, dia após dia para honrar ao Senhor, dia após dia para amar ao Senhor, dia após dia para fazer tudo conforme a Sua vontade. Fortaleça-nos dia após dia para que nós venhamos na Tua força vencer o pecado, Jesus. É o que nós te pedimos, por favor, para a glória de Cristo, para a glória do Teu nome, para a glória do Filho, para a glória do Pai, para a Tua glória, Senhor. Nos ajude. E se em nós ficou claro que nós ainda não fomos salvos, a gente vive uma vida que aparenta que nós não recebemos ao Senhor no nosso coração, então perdoe pelos nossos pecados também, gere uma transformação aqui. O culto, Senhor, não é só uma expressão nossa para o Senhor, nós estamos sendo transformados pelo Senhor, então eu clamo que o Senhor continue trazendo a sua transformação ao nosso coração. Lave-nos, Senhor, transforme-nos, renove-nos, por favor, regenera-nos para a Tua glória, receba todo o louvor de ter nos salvado. É o que nós te pedimos, por favor, e algo também, Deus, salve-nos e salva através de nós, salva as nossas famílias, Senhor, salve as pessoas que nós amamos e faça-nos amar, fortaleça a nossa fé em Ti, Jesus, é o que nós te pedimos, para a Tua glória. Ajude-nos a amar uns aos outros, imitando ao Senhor, e que nós te obedeçamos, tenhamos em nós as evidências da salvação. Ao que nós te pedimos para a glória de Cristo, e aqueles que demonstram em si que de fato foram salvos, que em nós exista cada vez mais humildade, cada vez mais devoção, cada vez mais os joelhos prostrados diante do Senhor em adoração pelo que o Senhor fez, porque nós não merecemos. O Senhor, de novo, eu repito, encontrou em si mesmo razão para nos amar. Obrigado porque quem está sentado no trono é o Senhor, não é outro Deus. Quem comanda a nossa vida não somos nós, mas é o Senhor. Obrigado porque só Tu és Deus. Ninguém é como Tu, Senhor. A Tua santidade está sobre tudo e todos. Nós te agradecemos por quem Tu és. Salvador, Redentor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, poderosíssimo Deus, santo e santo, santo, não há outro como Tu, ninguém se compara ao Senhor, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa paz, quem o Senhor é. A eternidade é conhecer a Ti, nós queremos conhecer ao Senhor. Trabalhe em nosso coração, Jesus, receba toda a glória, salvando a gente e salvando através de nós, é o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela recepção de vocês. Eu repito, fica o nosso abraço, o nosso amor e o nosso carinho para vocês como Igreja de Cristo. Repito também, se precisarem de algo, falem conosco, estamos aqui para servir vocês. Oração, seja o que for, e estamos aqui para ajudar o pastor. Pastor, Deus abençoe pela oportunidade. Obrigado, irmão Anderson. Eu que agradeço. Palavra abençoada. Eu queria convidar o Ministério do Louvor a cantar.